Olá pessoal, olha nós do Cunha Máquinas aqui de novo. Hoje vamos falar dessa brasileiríssima aqui, XE225BR. Acompanhe. Pessoal, a escavadeira, quando o operador chega a ser um operador de escavadeira, é porque ele já tem um certo know-how, um certo conhecimento de equipamento. Então é um assunto delicado, um assunto polêmico, a forma correta de fazer a parte de manobra da escavadeira. Então o que eu vou apresentar aqui é o dia a dia que a gente apresentou em obra, alguns estudos, alguns treinamentos que a gente obteve lá da fábrica da CISMG, que eu quero passar para vocês. Falando um pouco da capacidade desse equipamento, tem uma diferença nisso aí, a altura de despejo e a altura de escavação, certo? Que muitas vezes a pessoa confunde isso, tá? Então vamos falar um pouco sobre a profundidade de escavação e a capacidade da nossa concha que vem original do equipamento. Estamos falando aí da altura de escavação, que é de 9,64 m, a altura de despejo seria de 6,78 m, a profundidade que ela escava é de 6,68 m e temos uma concha aí de 1,2 cúbico sem coroa. Se tiver uma coroinha de terra, eu acho que chega aí para 1,5 facilmente. Pessoal, vamos falar um pouco sobre lubrificação. O que é a lubrificação e engraxar o equipamento? Existe uma pequena diferença. Lubrificação, quando é feita de forma adequada, nos planos de manutenção, a gente não vai teimar se os planos de vocês são bons, se é ruim. A gente tem que falar que no máximo 8 horas de trabalho, o equipamento tem que ser lubrificado. Alguns pontos onde a concha pega mais dentro do barro, mais em ambiente mais corrosivo, deve-se observar de fazer a lubrificação antes. O engraxar o equipamento que eu falo, quando simplesmente o profissional, que não seria já um profissional, ia lá engraxar a máquina, simplesmente bota a graxa de qualquer jeito, não observa as vedações, não observa a quantidade de graxa, se está entrando, se não está entrando a graxa. Então é esse o carinho que precisa ter no equipamento na hora de lubrificar, não engraxar. Existem alguns pontos de observação que deve ser muito prestada atenção nesses anéis de vedação, onde facilmente com qualquer pedra que pegar, qualquer material cortante, esse anel danifica. Então é de fácil troca. Não trabalhe sem esse aqui, porque esse anel evita muito corrosão dos produtos corrosivos entrar entre pino e bucha. Que hora que deve ser lubrificada a máquina? Poxa, eu não posso teimar com planos de vocês, mas a gente pede que faça a lubrificação do equipamento no período da tarde, no final do expediente, onde a parte da articulação do equipamento, onde vai pino e bucha e a graxa, esteja aquecido. Isso facilita bastante a penetração da graxa nesses lugarzinhos que onde a graxa fria não ia entrar, tá bom? Fica aí a dica. Posição de verificar o nivelamento ou o nível do óleo hidráulico, onde o equipamento deve estar nivelado para verificar os outros níveis, que é motor e os outros níveis do equipamento. Agora, do sistema hidráulico, o certo da posição da concha fica mais ou menos estabilizado assim, ó, em 90 graus. Quando você for guardar o equipamento de longo prazo, um feriadão prolongado ou um final de ano, coisa parecida, a gente pede que, para mais durabilidade na sua vedação dos seus pistões hidráulicos, nas suas hastes, que seja banhado em óleo. Como é que é? Você espicha todo o braço do equipamento, se for possível até faça um buraquinho leve no chão, enterra um pouco a concha, buracos leves para não ter perigo de alguém cair e machucar, que daí também as hastes de elevação fica toda guardada dentro da haste. Isso se chama banhado em óleo. Você vai perceber que a durabilidade da sua vedação do cilindro vai ser bem maior do que deixá-la exposto assim a sol, chuva, material corrosivo, coisas parecidas. Vai por mim que eu já fiz esse teste e realmente vale a pena. Uma das discussões onde os operadores perguntam
se tem o lado certo de fazer a operação das escavadeiras, né? Aqui seria a parte traseira, por um acaso ela está com a parte frontal do lado traseiro do chassi e o lado frontal do chassi está no lado traseiro da máquina. O que a gente pede para sempre o operador prestar atenção? Que ele trabalhe com o lado frontal, do lado da roda guia, com a concha para o lado da roda guia. Existem os dois porquê. Uma que quando a máquina faz a força, o torque para movimentar o terreno, fazer o selamento do solo, ele vai ter um certo apoio na parte frontal da máquina. Então isso quer dizer, se você estiver no lado da roda motriz, a sobrecarga na roda motriz vai aumentar. Não que seja proibido essa manobra, mas que possa evitar para que você não sobrecarregue a parte motriz do equipamento. Uma curiosidade, pessoal, todo mundo me pergunta que símbolo é esse. Esse símbolo aqui, pessoal, é o centro de massa do equipamento. Então, se for botar um gancho exatamente nesse lugar, a máquina vai ser levantada, içada, nivelada, certo? Lembramos que por motivo de não completar o óleo diesel à noite, o tanque soa, condensa, cria água e essa água desce para onde? Para o fundo do tanque. Então existe um dreno que poucos operadores sabem, que fica no equipamento. Eu quero mostrar para vocês, no máximo, cada uma semana, vocês fazem esse dreno que vocês estão jogando um excesso de água fora, que pode prejudicar a sua parte de injeção. Eu vou mostrar para vocês onde fica. Fica no mesmo lado dos filtros, fica bem perto do chassi do equipamento aqui. Esse registro aqui onde faz o dreno do tanque de combustível. Assim você elimina todo o excesso de água que pode estar criado no equipamento. Pessoal, olha o acesso que tem para a gente fazer a manutenção do filtro, olhar possivelmente fusível queimado, verificar a bateria, verificar as condições dos radiadores, filtro de ar. Abre essa tampa primária, abre essa tampa secundária, aonde a gente vai ter acesso aos filtros de ar simplesmente só por grampos. Removeu o filtro de ar, para ser removido daqui é simplesmente puxar o filtro de ar, não precisa ferramenta, não precisa nada. É uma coisa boa que fizeram, porque a ferramenta você não sabe o torque correto que dá. Então esse aqui já evita tudo isso. Removeu o filtro, instalou o novo filtro, está zerado o seu equipamento. Caixa de fusível, onde você pode estar removendo com fácil toque, você já tem acesso aos fusíveis do equipamento. Todo o chicote do equipamento vem por apenas um cabo. Bacana, né? Vamos falar da chave geral, moderna, macia, coisa bacana. Vamos falar dos radiadores. Os radiadores de líquido de arrefecimento, radiadores de óleo, aftercooling, radiador do ar-condicionado, condensador, e o filtro o radiador de combustível. É isso mesmo, ela refrigera o combustível. Todos bem instalados, num lugar de fácil acesso para fazer a higienização, e as baterias que tá aqui instalado dentro dessas carapaças aqui de proteção. Filtro de ar condicionado, existe dois filtros, um pro lado de fora e um lá dentro da cabina, atrás do banco do operador. Tem que ser removido os parafusos Allen, e lá existe outro filtro. Vou mostrar isso aqui. Abre com a chave do próprio equipamento, onde você tem acesso ao filtro de ar condicionado. Esse filtro tem horas para ser substituído? Não, é cada 250 horas, depende do ambiente que você está trabalhando, a gente vai fazer a substituição. Igual os outros filtros de motor, que é substituído com 100 horas, que é aconselhável, depois cada 250 horas. Filtro de óleo hidráulico, 1000 horas, ser substituído, está de bom tamanho. E a gente vai falando no decorrer desses vídeos mais dúvidas que vai surgindo aí. Os operadores não gostam que eu falo desse tipo de manobra, mas onde a gente é orientado nas entregas técnicas a falar é sobre forçar o giro do equipamento para desmanchar um monte de grande porte, deslocar uma pedra de grande porte. Então esse tipo de manobra deve evitar, porque você está forçando totalmente o grupo lá, o redutor com a bomba de giro, que eu vou mostrar para vocês. O giro é feito para quê? Todo mundo sabe, não precisa explicar, que é
simplesmente para fazer o deslocamento com a concha cheia aérea, né? Então esse aí para serve o giro. E pequeno deslocamento que não é tão proibido, mas criar hábito desse tipo de manobra, tesourar, cortar, não pode. Vem assunto polêmico por aí. No canal Cunha Máquina eu sei que vai ter comentário uns contra, outros a favor, mas é um assunto que eu devo falar. Eu particularmente amo essa manobra, acho linda essa manobra, porém tecnicamente ela não é muito aceitável. Tem operador que pega até leve, até não há problema, mas tem uns que exageram nesse tipo de manobra que eu vou explicar agora, e isso faz um mal danado. Qual que é o tipo da manobra? Onde ele escora a concha no chão, levanta o equipamento, alivia as esteiras e manobra. Então ele está usando o giro e os motores de roda para ela girar. Ele solta de novo ela no chão e ela simplesmente faz essa manobra da esteira sem arrasto na esteira. Se você deslocar a esteira levemente do chão para simplesmente não ter esse arrasto, até é aconselhável, mas tem um operador que levanta meio metro do chão, onde está forçando muito o rolamento de giro, mas força muito, porque ela força quebrar a máquina no meio. Ela não é feita para estar toda hora nesse extremo de manobra. E além de tu estar botando todo o peso do giro em cima das motrizes. Entendeu? Então esse tipo de manobra mal feita, que eu digo elevar demais a máquina para esse tipo de manobra para girar o corpo, você está prejudicando o rolamento de giro, você está prejudicando os cubos de roda motriz, você está botando todo o peso concentrado em cima das motrizes, nos cubos lá. Então esse tipo de manobra deve evitar, a não ser que se aliveia pouquinho do chão só para não ter o arrasto da esteira. Aí tudo bem, mas aquelas manobras exageradas não podemos deixar fazer, porque realmente judia muito da máquina, apesar de ser uma manobra bonita. Pessoal, para fazer a lubrificação do rolamento de giro, do corpo do equipamento, é um assunto polêmico. Por quê? Porque uns colocam muito, outros não colocam nada de graxa. Então é uma parte onde que deve lubrificar, não engraxar. Então você vai inserir graxa nos 3 pontos, onde que é dividido em 120 graus. Você não precisa entrar debaixo do equipamento para pegar os outros bicos. Todos os bicos ficam aqui na parte frontal do equipamento. Então você vai inserir graxa aqui, aqui e aqui, que eles são divididos em 3 partes da coroa, em 120 graus. Então você lubrificando aqui, já está bem lubrificado a parte de esfera do rolamento. A quantidade a gente não tem diz que é 200 gramas, coisa parecida, mas depende a frequência, o tipo de graxa, então eu não quero falar em quantidade. Mas assim, vocês inserem a graxa, a hora que começa a umedecer o lábio do retentor desse rolamento, que é visível, está de quantidade significativa, não precisa mais do que isso. Outra graxa que deve ser observada é nessa tampinha. Essa tampinha aí, vocês vão fazer a remoção dela. Essa aí, qual a lubrificação que ela faz? Ela faz lubrificação entre coroa e giro, coroa e peão de giro. Então, se vocês têm que observar bem esse nível de graxa. Tira a tampa, dê vários giros no equipamento para a graxa espalhar bem. Insere uma régua, onde essa régua tem que dar aproximadamente de 12 a 15 milímetros a altura da graxa. Se não atingir isso, coloca mais graxa nesse orifício dessa tampa, gira a máquina para que espalhe bem a graxa, insere a régua novamente, e aí se der entre 12 a 15 milímetros, está ok de graxa. Insere a tampa, bota os parafusos bem colocadinho, a sua máquina está com o giro lubrificado e seguro. Vamos falar agora um pouquinho sobre os níveis de óleo. A gente vai falar agora do cubo de roda, vamos falar dos roletes inferior que são blindados, não tem nível. A roda guia não tem nível. O que tem o nível é do rolete superior, um parafusinho alho 6 mm, vocês podem aferir esse nível dos roletes superior. E dos cubos de roda, que vamos falar agora. Aqui está muito explicativo, que é o dreno, o nível e aonde você coloca o óleo, onde você insere o óleo. Então, certamente você vai deixar esse dreno para baixo, esse nível vai ficar nos 90 graus, e você vai colocar o óleo SAI 90 ou 85 W140, 3,5 litros nesse redutor, e sempre obedecer esse nível aqui, sempre deixar essa câmara de expansão, que quando o óleo esquenta ela precisa
fazer o dilatamento do óleo, por causa das partículas aumenta, ele precisa ter espaço, senão pode estourar o retentor do cubo lá dentro, tá bom? Então sempre obedecer esse nível de óleo. E outro é o rolete superior, que tem um parafusinho Allen aqui, onde você pode remover ele e conferir o nível do óleo do rolete. Como é que coloca num buraquinho desse? Existem as bombas especiais que coloca o óleo aqui, mas isso aí é um orifício que você não vai abrir todo dia. Se acaso tiver vestígio de vazamento, você tem que abrir para conferir. Caso contrário, esqueça também dessa verificação aí, fazer aí cada 250 horas apenas. Apresentar para vocês tanque de combustível e tanque hidráulico. Qual diesel usar? Estamos falando do motor Cummins eletrônico, então tem que ser combustível de primeira qualidade. S10, um consumo constante, né? Porque o S10, se ficar muito tempo parado, ele já não se torna bom. Mas o recomendado, o S10. Vocês podem observar no tanque hidráulico, onde o mesmo não tem bocal de abastecimento. Por que isso? Porque o tanque desse equipamento, do óleo hidráulico, ele é pressurizado. Para que serve a pressurização? A pressurização serve para tirar bolhas de ar no óleo, serve para facilitar o óleo chegar até na boca da bomba. Então serve por uma quantidade boa de vantagem para esse tanque ser pressurizado. Por isso ele não tem bocal de abastecimento. Isso aqui não é um óleo que você vai completar todo dia. Então eu também acho que não é necessário o bocal, até mesmo por contaminação. Toda tampa de óleo hidráulico, infelizmente, ele é sempre melado e é onde entra muita contaminação no óleo. Então assim a gente encerrou esse bocal de abastecimento e deixou o tanque pressurizado, que faz bem para todo o sistema hidráulico do equipamento. Hora boa, pessoal, vamos ver o motorzinho da moleca. Motor Cummins, injeção eletrônica, 180 cavalos de pura energia. Vamos ver tanto que é lindo esse motor. Motor Cummins, onde é colocado quando for substituído o óleo nesse bocal. Aqui você vai ver o nível de óleo. Uma coisa que deve ser obedecida: faça a substituição desse óleo nas primeiras 100 horas, porque a gente não sabe quanto tempo essa máquina está parada no pátio da fábrica. Então eu aconselho que faça a substituição do óleo do motor, 24 litros nas primeiras 100 horas. Depois normal, cada 250 horas, 15W40. Uma dica que eu quero dar para vocês: na hora de aferir o nível do óleo do líquido de arrefecimento, usa o visor. Todas as vezes que você abre para verificar a água aqui, ó, o líquido de arrefecimento pela tampa, ele derrama um pouco, porque esse sistema aqui é pressurizado. Então toda vez que você abre lá, vai um pouquinho de líquido fora, um pouquinho de líquido de arrefecimento fora. Quando vê, o seu líquido está baixo e você não sabe por quê. Eu sei, você está verificando o nível do líquido de arrefecimento pela tampa. Tem um visor, usa o visor. Pessoal, aqui onde que fica o redutor e a bomba, onde que faz o giro do equipamento. Eu falei para vocês lá sobre a força que o equipamento faz para remover uma pedra usando o giro da máquina. Vocês estão sobrecarregando esse redutor e essa bomba aqui, onde o mesmo tem o nível de vareta do óleo aqui, onde que deve ser obedecida o nível. Qual o óleo que é colocado aqui? É colocado também o SAI 90 ou 85W140, aproximadamente 5,5 litros nesse giro aí. Fazer a substituição cada 500 horas, mas por ser pouco óleo e um componente que trabalha muito para ficar girando esse equipamento o tempo todo, não custaria nada você fazer a drenagem e a colocação de um óleo novo aí cada 250 horas. Entender muito o vídeo falando em parte de segurança. Eu acho que as principais causas de acidente em escavadeira é só na parte de escavação, né? O que a gente deve lembrar? Na hora do giro, ter cuidado, né, por pessoas, máquinas, esteja por perto. Altura, fios de alta tensão, até baixa alta tensão, tem que sempre ter um certo cuidado com a elevação. Isso acontece muito na hora que for descarregar o equipamento, né? Tá em cima da carreta, então com a pouca altura da lança ela já
pode alcançar nos fios de alta tensão. Então ter esse cuidado assim. Na hora de encarretar o equipamento, nunca com base de chuva, nunca com a sapata seja de barro, ou a carreta também. Eu sei que é quase impossível isso, mas sempre manter o quanto mais limpo possível. Sempre na hora de encarretar, a carreta sempre tem que estar bem nivelada, porque é ferro com ferro. Praticamente as carretas que carregam esse tipo de equipamento, a plataforma é de ferro, então é fácil escorregar o equipamento de cima. É só tomar esse tipo de cuidado, obedecer o limite do equipamento, que eu tenho certeza que a vida é longa para ambos, né? Para o operador e para o equipamento. Continuando aqui a falar sobre a segurança, porque a teimosia, a minha teima de sempre o operador trabalhar do lado frontal do equipamento, que seja para o rumo da roda guia, né? Nunca da roda motriz. Vamos dizer que você esteja escavando um buraco, né? E vai que esse buraco tenda a desmoronar. Qual que é a tua reação do corpo? É puxar as alavancas para trás, que você se afasta do desmoronamento, não é isso? Se você tiver com a máquina ao contrário, você escavando para o lado da motriz, a sua reação do seu corpo vai ser a mesma. Você nunca vai lembrar de empurrar para a máquina para trás, entendeu? A tua tendência do seu corpo é puxar para você sair fora do desmoronamento. E se a máquina estiver ao contrário, que você puxa, a máquina vai dar um passo e é onde você vai mergulhar dentro do buraco. Então essa é uma das outras vantagens que tem trabalhar no lado correto do equipamento. Pessoal, em caso extremo, é proibido fazer escavação de lado? Não, não é proibido. É correto? Não seria correto. Mas se for um caso extremo, façam com todo cuidado, né, para que não haja acidente fazendo esse tipo de operação. Porque se a gente for observar aqui, o equipamento tem toda essa parte de apoio. Isso é para calçar a esteira, do comprimento dela serve também para calçar a máquina na hora da escavação. Imagine você girar esse corpo para cá onde você não tem esse apoio. Então você vai fazer essa força aqui, ela tenda a sempre levantar a sapata de lá, porque você não tem o apoio das esteiras aqui. Qual que é o outro problema? O outro problema é que se vir dar o desmoronamento que a gente tinha comentado antes, você fica sem saída. Ah, mas eu vou calçar com o braço, será que vai dar tempo? Né? Então, existem esses dois principais riscos de fazer escavação de lado. Muitas vezes o operador, para sair do fragante, que começa o desmoronamento do terreno onde ele está, ele tende a girar a máquina para sair fora, aonde ele joga todo o centro de massa, o peso do equipamento, que é o contrapeso traseiro, para dentro do buraco. Vai facilitar ainda mais o desmoronamento. Então na máquina eu já vi vários acidentes, onde a máquina, sempre, a maioria das vezes, ela cai sentada dentro do buraco. A maioria das vezes é por esse tipo de manobra. Todos doidos para ver na parte interna da gabine dessa McLaren. Vamos lá, vou te convidar para entrar aqui dentro. Ah, lembrando, a primeira dica que eu dou, todos os operadores caprichosos, eles tiram a botina, não é obrigado, mas estou falando de alguns que tiram a botina para fazer a operação desse equipamento, por ser uma gabine luxuosa. Eles acabam colocando as botinas aqui, guardando aqui. E muitos delas dão um toque nessa chave de emergência, onde ela faz o corte do combustível. Então, vários deles falam: a máquina, apareceu um código aqui no painel, E4030. Eu já sei que a botina ou alguma coisa que ele colocou para guardar nesse lugar bateu na chave geral e ficou armada a chave de emergência. Então, ter cuidado na hora de guardar a sua botina, a sua ferramenta ou qualquer coisa que seja nesse lugarzinho aí. Pessoal, vamos ver lá nos filtros diesel tanto que é teta fazer a substituição desses filtros. Filtro primário, diesel, filtro secundário, filtro terciário do combustível. Eu falei terciário mesmo, ele tem 3 filtros de combustível. Imagina, chega lá nos elementos de bomba e bico, óleo puro, puro, puro. Filtro do óleo do motor, filtro do joystick. Então todos os filtros, com exceção do ar-condicionado e filtro de ar, são todos instalados aqui de fácil acesso. Pessoal, vamos falar um pouco da parte interna da gabine desse equipamento. Não vamos aprofundar muito sobre
de trava de joystick, onde não faz os movimentos, o joystick para movimentação da lança, concha e braço, também todos os operadores sabem. Fazer o manuseio do equipamento frente e ré ou manobras por aqui também. Não vamos falar também do banco, que pode ser movimentado sozinho ou toda a parte de joystick junto. Então isso aí não é tanta novidade no equipamento mais. Eu quero chamar a atenção um pouco desse painelzinho aqui, onde vai ser mais usado, que seria a parte de potenciômetro, que é o RPM da máquina, a parte da lebrinha da esteira, a lebre ou tartaruguinha, a hora que se aperta aqui muda aqui, ó. Então ela vai te indicando os módulos que tá. Aqui seria o automático do motor, onde que ela vai fazer a aceleração automática. A hora que você, qualquer movimento hidráulico, ela vai acelerar automático, sim ou não. Aqui, onde você vai pressionar ele por 5 segundos para entrar no modo de operação. Ó, vou apertar 1, 2, 3, 4, 5. Entrou no modo de operação. Então você vai escolher um desses módulos aqui, ó. Então isso aqui, o que é esses modos de operação? Todos eles é para serviço leve, pesado, neutro, para rompedores, por exemplo. Eu vou mudar o modo de operação lá, você vai ver que a parte do rompedor vai mudar. Ó, entrou no módulo B, a parte do rompedor. Essas outras configurações são mais intensidade depois para tu usar na parte do rompedor. Então isso aqui provavelmente vocês nunca vão usar tão fácil, mas essa parte de operação aqui. O que mais temos nesse painelzinho aqui? Câmera que pode ser instalado, mas não vem nela. Diagnóstico do motor, com um clique aqui você puxa no painel lá a parte, se tiver algum módulo dando erro, coisa parecida. Então com um clique vocês vê isso aqui. Essa sirene de ré aqui, o que eu falo que é sirene de ré, por quê? Porque quando vai movimentar a máquina ela fica pitando. Você está num ambiente que não pode usar o sirene por causa do excesso de barulho, você pode cortar essa sirene do movimento do equipamento aqui. Esses aqui é parte de para-brisa, farol, que a gente não vai falar muito, que isso aqui já é tranquilo para todo mundo. Parte de configuração do painel. Aqui, pessoal, é onde vocês podem assim mexer bastante, porque onde não pode mexer, ela é bloqueada com senha, certo? O que é esse primeiro botão? Se tiver algum aviso de falta de combustível, coisa parecida, e vocês não querem ficar ouvindo esse alerta sonoro o tempo todo, vocês dão um clique aqui que esse alerta sonoro é cortado, certo? Aqui se chama que é o livrinho, onde vocês podem abrir ele e ficar navegando. Ó, tem muitas pastas, então se eu for explicar todo isso aqui, esse vídeo vai ficar de 3 horas. Primeira pasta lá, vocês vão dar um OK, vão dar um OK novamente, que é a mais que usa, esses outros aqui quase não usa, vão dar um OK novamente. E aqui vocês vão pegar todos os parâmetros, ó, do acelerador, velocidade, a temperatura, todos esses parâmetros que tem no equipamento vão te apresentar aqui. Outra parte que vocês podem estar navegando é nessa segunda pasta aqui, ó. Vocês descem aqui e entram nessa pasta. Cada ele, o brilho do painel, as linguagens, seleção de operação onde não entrou daquela hora lá, você pode entrar por aqui também. Fazer a mudança do tipo do painel, vamos ver como é que está o painel. Ó, o painel está desse modelo, vamos lá mudar o painel então para ver se realmente funciona. Vamos na última pasta que é a mudança da interface, né? Vamos lá embaixo, vamos mudar, vamos dar um OK para entrar na pasta, vamos impor interface 2, vamos baixar, vamos para interface 2, ó, o painel mudou totalmente o design do painel. Então esse painel aqui vocês podem estar manuseando com cuidado e pode entrar, mudar todas as configurações, cuidado com o idioma, certo? Porque o idioma é uma pasta que depois vocês não vão voltar tão fácil, mas é um painel que vocês podem estar navegando nesses botões aqui, que vocês vão pegar bastantes detalhes aí sobre o equipamento. E é um equipamento assim de 22 toneladas e meia praticamente, é um equipamento bem estabilizado, ela é muito rápida, tem uns operadores que acham que ela é coiceira, não, porque ela realmente os movimentos dela é muito rápido. Muitos reclamam que o motor não acelera, esse motor realmente é de baixa rotação, mas ele tem o torque bastante adequado para esse tipo de equipamento. Então não se importe que a máquina ela trabalha assim, tipo numa marcha lenta, tipo 1800 RPM, certo? Mas é torque suficiente para dar todos os movimentos com segurança, rapidez.
que esse equipamento precisa. Acho que eu vou encerrar por aqui, eu acho que a gente já espichou muito o vídeo, espero ter ajudado. Quero fazer um convite para você estar se inscrevendo lá no meu canal, dando um like lá, dando uma ajudinha para nós. Não é canal para ganhar dinheiro, é justamente para ajudar. Então divulga o Cunha Máquinas aí, que tudo que eu aprender sobre esses equipamentos CCMG, pode ter certeza, sem esforço eu vou estar passando para vocês, tá? Grande abraço, fiquem todos com Deus, me ajuda que eu te ajudo. Vamos embora.